1 de Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18, a versículo de número 21, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Podeis sentar. Queridos irmãos, eu quero fazer hoje novamente aqui um contraste no que diz respeito à sabedoria humana versus sabedoria de Deus. De antemão, eu quero dizer para os irmãos que elas são coisas opostas. Elas não se bicam. Sabedoria humana e sabedoria de Deus são coisas distintas, diferentes, opostas, com origens em seres diferentes. A sabedoria humana é uma e tem uma fonte, sabedoria de Deus é outra e a fonte é Deus. Não existe concórdia, comunicação entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus no que diz respeito àquilo que nós estamos lendo nesse texto. Nesse texto, Paulo está falando à igreja de Corinto que era composta de pessoas diversas, como filósofos, pessoas que praticavam a filosofia dos sofistas, que gerou a palavra sofisma, que nada mais é do que argumento furado, sem fundamento, argumento sem consistência, um argumento não plausível, que não se sustenta diante de um argumento que venha do próprio Deus. O sofisma é um pensamento, é um achômetro, é um campo filosófico que vem dos sofistas, um grupo de filósofos que viveu ali anterior a Paulo e que a sua filosofia, ela existia nos dias de Paulo e ela entrou também no meio da igreja de Corinto. Isso porque as pessoas que iam à igreja de Corinto, da cidade de Corinto, elas praticavam a filosofia. Havia nesse meio também judeus e bárbaros, bem como eu já preguei aqui outro dia, algumas divindades pagãs, como a deusa Diana dos Efésios, embora sua sede era na cidade de Éfeso, ela tinha templo em Corinto, e a deusa Afrodite, deusa do amor, que tinha sua sede também na região de Corinto, onde a igreja de Corinto passou a receber pessoas que vinham dessas culturas, dessas práticas pagãs, e elas então viviam as suas vidas com base em filosofias humanas e pensamentos humanos, que na sua maioria das vezes, ou 100% das vezes, era antagônica a essa sabedoria, a sabedoria de Deus. E isso era notório devido à briga, à discussão, os embates que existiam dentro daquela igreja. Então Paulo vai argumentar com essa igreja e escreve dando destaque a algo que Deus fez através do seu Filho, que para eles era loucura. Quando nós lemos o versículo de número 18, diz: porque está escrito, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então perceba que para aquelas pessoas a cruz, ela está relacionada com o que, pastor? Com a sabedoria humana, ou a sabedoria filosófica dos homens naquele dia. Para eles, alguém morrer na cruz, isso era uma loucura. Eles não entendiam, não compreendiam
as coisas espirituais e a vontade de Deus na cruz. Então essa sabedoria que considerava a cruz como loucura era uma sabedoria humana e não de Deus. Então, como é que o homem, em sua sabedoria, ele via a cruz nos dias de Jesus como algo louco, algo doido, algo inconcebível, algo que não poderia ser aceito, calculado? Então eles enxergavam a cruz, a mensagem da cruz, como algo patético, fraco, sem objetivo, sem alguma coisa consistente para que eles pudessem respaldar as suas vidas, ou até mesmo a sua fé. Então, no versículo de número 18 em diante, nós vamos ver uma correlação. Paulo está correlacionando, ele diz assim, vou reler: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Então, para o homem, na sua sabedoria, a cruz, que é projeto de Deus, é loucura. Para Deus, o que o homem pensa, o que ele raciocina como sabedoria, para Deus é loucura. Veja que há um contraste, são coisas distintas. Para Deus a sabedoria humana é nada, é loucura, é do mundo, é deste mundo. Pois ele diz: porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? O que para os homens aqui é louvável, no que diz respeito à sabedoria contrária à palavra de Deus, isto para Deus é loucura. Mas para o mundo, a mensagem da cruz é que é loucura. Então, nos deparamos aqui com um contraste: sabedoria humana versus sabedoria de Deus. Então, ambas se posicionando e tendo as suas opiniões contrárias. Quando nós lemos Tiago capítulo 4, versículo de número 4, veja o que diz. Tiago 4, versículo 4, para entendermos um pouco melhor essa ideia da sabedoria humana e essa ideia da sabedoria de Deus. O texto de Tiago 4, versículo 4 diz, quem não tem Bíblia acompanha aqui na tela: adúlteros e adúlteras. Olha como inicia a palavra. O pregador aqui, ele exagerou. Para muitos seria um choque. Como assim? Está me chamando de adúltero? Me respeita. Como assim? Eu não vou mais nessa igreja. Está me chamando de adúltera? Não piso mais lá. Mas na igreja para onde Tiago estava escrevendo, ele era claro. Ele te identificava de forma muito clara. Ele me identificava de forma muito clara, de acordo com aquilo que nós estaríamos vivendo. Então ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É comum as pessoas chegarem nas igrejas e o pastor pregar, ensinar, e elas baterem o peito contra, se posicionarem contra a palavra de Deus. Pessoas que você quer educá-las segundo as escrituras sagradas, mas ela bate de frente com a Bíblia. E o que é que ela está dizendo nas entrelinhas da Bíblia? Pastor, eu faço isso porque eu sou um adúltero. Eu sou uma adúltera. Eu não quero saber desse negócio de palavra. Eu quero ir para a igreja, mas eu quero manter a minha vã filosofia de vida. Eu quero ir para a igreja, mas eu não quero aplicar a palavra de Deus em minha vida. Eu quero ficar com um conceito que eu aprendi lá da novela. Eu quero viver o conceito que eu aprendi lá no filme. Eu quero viver o estilo de vida que eu vi lá no documentário, ou na minissérie, ou na série da Netflix, né?
E aí a pessoa, ela não percebe, mas o que ela está dizendo é o seguinte: olha, eu em relação a Deus, eu sou um adúltero e uma adúltera, porque eu tenho maior amizade com os conceitos mundanos, com a sabedoria mundana, do que maior amizade com a sabedoria de Deus. Normalmente são pessoas que você quer ensinar a elas princípios e valores da palavra de Deus. Ela pega a palavra e diz assim: ó, eu não quero saber de palavra, eu não quero saber de Bíblia, eu quero saber de aplicar o meu jeito, a minha vontade, a minha maneira de viver. Essa pessoa nada mais é espiritualmente do que um adúltero ou uma adúltera. É palavra forte, mas é a verdade. Ontem eu dei uma saudação na vigília e eu falei sobre a sabedoria personificada e que nós devemos buscá-la de madrugada para achá-la, porque ela promove em nossas vidas riqueza, honra e justiça. E pessoas que não têm riqueza, que não têm honra e não têm justiça, na grande maioria das vezes é porque um adúltero não pode ter honra, um adúltero não vai conseguir riqueza, espiritualmente falando, com Deus. Por quê? Porque se põe em uma posição antagônica à vontade de Deus e de afronta direta ao Deus Todo-Poderoso. Chega a família na igreja toda bagunçada, aí o pastor diz assim: marido, isso aqui é seu dever. Ah, não quer saber disso não. Adúltero, você é um adúltero. Esposa, isso aqui é seu dever, você tem que fazer isso aqui, é sua função. Isso não vai te rebaixar. Não, isso aí, se quiser. Você é uma adúltera. Você é uma adúltera dentro da igreja. Você não está na igreja para aprender, para seguir a vontade de Deus, para se relacionar com Deus, para buscar de Deus sabedoria. Você está na igreja de queixo erguido, de cabeça erguida, para fazer impor sua vontade, que não presta, que para Deus é lixo. Sabedoria humana para Deus é loucura. A pessoa que acha que ela tem uma posição de conhecimento maior e melhor do que a de Deus, ela não pode entender que ela está vivendo em harmonia com Deus. Ela não pode entender que ela está sendo alguém que está levando uma vida que agrada a Deus. Ela não pode nem entender que ela vai receber as bênçãos de Deus. Por quê? Porque ela abriu mão do manual da vida, da direção de Deus, da palavra de Deus, da sabedoria divina. E não dá para vivermos a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, porque ambas não se unem, elas são inimigas, elas se chocam, elas são antagônicas uma à outra. É por isso que o texto é muito claro, enfático em dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O mundo vem com sabedoria, filosofia, ensinamentos antagônicos à vontade de Deus. Hoje se prega e anuncia, principalmente nesse país, comportamentos, práticas de vidas e atitudes que são contra a vontade do Deus Todo-Poderoso. O certo é errado e o errado está certo. Roubar é uma coisa totalmente natural, a Bíblia condena. Tirar a vida é uma coisa totalmente antagônica à vontade de Deus e a Bíblia condena. Ela tem as exceções. Pela espada fere, com a espada será ferida. Aí Deus criou a justiça existe para punir o malfeitor, e o benfeitor não tem que temer a justiça, porque ele não anda fazendo o que é errado. Então quem anda direito, anda de cabeça erguida em meio aos da justiça. Mas quem é o malfeitor? O que oferece risco à vida do cidadão, da mãe de família, do pai de família. Então a polícia, as autoridades foram criadas por Deus para manter um equilíbrio. Mas quando a pessoa é assassina, ela tira vida sem ser autoridade, e autoridade constituída para a legítima defesa, ela está fora. Então, a pessoa aplica conceitos filosóficos, ideológicos, que ela acha que está acima dos de Deus. É tola. Adúlteros e adúlteras. E aí as funções que Deus dá na igreja, e para um e para o outro, quando rejeitadas, é porque você está dizendo: olha, o que Deus ensinou aí não vale, não presta, não quero, não faz sentido, e eu vou continuar vivendo a sabedoria que eu entendo que é certa,
que é que eu aprendi no mundo, que é que eu vi lá fora e que eu acho que é melhor do que a de Deus. Você arrumou um problema com Deus. Nós arrumamos um problema com Deus. Então existe um contraste entre sabedoria humana e sabedoria de Deus. Veja comigo, ainda em Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18 a 20. 1 Coríntios 3, 18 a 20. Quem está comigo aí diz amém. Diz o texto: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, se alguém entre vós se tem por sábio neste mundo, com filosofia humana, mundana, conceito de novela, de filme, que você viu lá fora e você despreza a palavra de Deus, veja o que diz a palavra: faça-se louco para ser sábio. Faça-se louco para ser sábio. Versículo 19: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos, oco, sem sentido, sem propósito. O que é que nós temos aqui? Mais ensinamento de Paulo, fazendo contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Eu pergunto a vocês, irmãos na igreja, o versículo 18 diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. O que quer dizer essa afirmação? Faça-se louco para se tornar sábio. Segundo o contexto que nós lemos, para você realmente ser sábio, segundo esse contexto, você tem que se fazer louco. E o que é ser louco nesse contexto? É acreditar, é crer na mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é loucura para os deste mundo. Mas para Deus, a mensagem da cruz é sabedoria de Deus. Já a sabedoria deste mundo para Deus é loucura humana. Então, se você quer ser sábio, você tem que ser louco. Louco do ponto de vista humano, porque você crê na mensagem da cruz. Louco porque você crê na palavra de Deus. Louco porque você acata as instruções do Senhor. Não importa se alguém vai olhar para você e dizer assim: esses crentes são todos loucos, eles não sabem o que diz, o que pensa. Não interessa, isso não ofende, isso na verdade para nós é um elogio e um reconhecimento de que nós estamos no caminho certo, porque escolhemos crer na loucura da mensagem da cruz. Então, se você quer ser sábio, você tem que se tornar louco. Você tem que aderir ao pensamento de Cristo, ao pensamento do Pai, ao pensamento da cruz. Senão você nada mais é do que um adúltero, um louco aos olhos de Deus. E como nós aprendemos que importa antes agradar a Deus do que aos homens, é muito mais interessante para nós sermos vistos pelo mundo como loucos do que sermos vistos por Deus como louco. Porque quando eu desprezo Deus, a palavra de Deus, a mensagem da cruz, para Deus eu sou louco. Mas quando eu aceito Deus, aceito a palavra e aceito a mensagem da cruz, para Deus eu sou sábio. E eu gostaria até de fazer uma enquete: quantos tem nosso meio sábios nessa noite? Diga amém. Quantos continuam crendo na mensagem da cruz? Diga glória a Deus. Quantos continuam aceitando a palavra de Deus como verdade para a tua vida? Diga amém. Esse é o evangelho da cruz. Esta é a revelação da palavra de Deus. E se você não quer ser tolo na ótica de Deus, aprenda a crer na palavra e a respeitá-la, a recebê-la na sua vida, para que uma igreja seja sábia. Ela tem que ter conhecimento, não do conhecimento humano, mundano, mas conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, da revelação de Deus para nós.
Caso contrário, ela vai ser tola, louca aos olhos de Deus, adúltera e também adúltero. Ela não é alguém que Deus vê com bons olhos. Com isso, mais uma vez constatamos, são opostas. Não tem comunhão entre a sabedoria de Deus e mundana. Nós não podemos unir as coisas aqui que são colocadas como opostas, distantes, umas das outras. E por que isso acontece, pastor? Vamos investigar a causa. Vem comigo, Mateus 16, versículo de número 21 a 23. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 21 a versículo de número 23. Quem achou diz amém. Veja o que diz. Eu vou ler, você acompanha. Diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Verso 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, quem? Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. Não compreende, mas só as que são dos homens. Olha a diferença. Existem as coisas de Deus e existem as coisas dos homens. E quando Pedro propõe para Jesus as coisas dos homens, Jesus reconhece em Pedro Satanás. E ele diz: para trás de mim, Satanás, tu só pensa nas coisas dos homens, tu não pensa nas coisas de Deus. Tu não tem a sabedoria de Deus, não aplica ela. Tu só quer aplicar as sabedorias humanas, que são vãs, que são loucas para Deus, que não têm consistência para a salvação e para a vida eterna. De onde vem essa sabedoria? E por que é chamado de adúltero e adúltera? Porque a pessoa, ela deixa de se relacionar com Deus e a sabedoria de Deus para se relacionar com o diabo, com Satanás e a sabedoria humana. Ela descarta de Deus para aceitar aquela que tem fonte no inimigo, e é por isso que a vida dela é inferno, de derrota, de perdição, de intrigas, de guerra. Por quê? Porque ela abriu mão de Deus e aceitou Satanás entrar. Quando você tira a palavra, quando você tira a sabedoria de Deus e coloca a humana, não espere coisas boas. A única coisa que vai acontecer é você ser envergonhado, frustrado, decepcionado, porque elas não se sustentam, elas não são sólidas, elas não têm bons fundamentos. As de Deus são eternas e constroem, edificam, limpa, regenera e dá vida eterna. Sabedoria de Deus versus sabedoria humana. O que foi revelado aqui, nessa parte com Pedro, pela resposta de Jesus, é que a fonte de inspiração para aquilo que ia contra a cruz, contra o processo de salvação, contra a vontade de Deus, era maligno, era espiritual. Veja qual foi a resposta de Jesus e a revelação dele, de onde vem realmente a sabedoria humana. Vem de Satanás, vem do inimigo de nossas almas. Aqui ficou muito claro, Jesus deixou muito claro. E aí você não admira mais, porque a sabedoria humana, ela é oposta à sabedoria de Deus. Porque o príncipe deste mundo está trabalhando, produzindo filosofias, engano, ensinando feminismo, ensinando desvirtuar a função masculina, a função feminina, ensinando práticas que o corpo humano não foi criado para ter, ensinando vãs filosofias de vida.
E as pessoas que não conhecem a palavra e não têm a sabedoria de Deus, elas vão viver a sabedoria do mundo, sem saberem que estão entregando o curso da sua vida, o governo da sua vida, ao inimigo de suas almas, que irá conduzi-los à perdição eterna. Sabedoria humana versus sabedoria de Deus. O que de fato a sabedoria humana nos ensina? Como que é correto na prática de vida. O que a sabedoria humana ensina? Como que você tem que viver como verdade, como que é correto, como que é direito. Ela ensina facilidades. Sabedoria humana ensina que você tem que ser o número 1, melhor que todo mundo. Sabedoria humana. Aí você cria dentro de você um desejo de querer ser o número 1, estar à frente, ser o primeiro, estar acima de tudo e de todos. Só que você nunca consegue chegar lá, porque sempre tem alguém acima de você. Aí você começa a ficar frustrado, decepcionado, sem ter sentimento de derrotado, de que Deus não te quer, de que Deus não te ama, de que Deus se esqueceu. Por quê? Porque o mundo prega que você tem que ser o número 1. A sabedoria humana diz que você tem que ser o primeiro, o melhor. O que mais a sabedoria humana ensina? Você tem direito de viver do seu jeito, faça o que você quiser. Viva a sua vida do jeito que você quiser e não do jeito que Deus quer. A sabedoria humana diz que você tem liberdade para viver atolado em pecados. E que está tudo bem, que está tudo certo, que é isso mesmo. Isso é sabedoria humana. Você é jovem, faça o que quiser, viva do jeito que quiser, da forma que quiser. Quem manda no seu nariz é você, quem manda na sua vida é você. Só que quem vive assim nega o senhorio de Cristo, e nem mesmo Cristo viveu para a sua própria vontade. Quando ele estava prestes a morrer na cruz, ele orou dizendo: Pai, se é possível, aparta de mim esse cálice sem que eu beba, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Só que a sabedoria humana prega que você tem que ver a sua vontade e não a de Deus. A vontade de Deus não está em primeiro lugar, não deve ser colocada em primeiro lugar. A palavra de Deus não deve ser vivida, aplicada, praticada, santificada em sua vida. Então a sabedoria mundana do mundo, humana, diz: seja o número 1, faça o que quiser, tenha poder, seja poderoso, tenha prazer, tanto que você quiser, do jeito que você quiser, da sua forma. Controle as coisas do jeito que você quiser, manipule as pessoas, tenha elas em suas mãos, seja o centro. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, se quiser é do meu jeito. E o jeito de Deus fica onde? Isso é um sinal que Deus está muito longe de nós, que a vontade de Deus está muito longe de ser vivida por nós. Isso é um sinal que nós estamos nos tornando cada dia mais adúlteros e adúlteras diante de Deus, que nós estamos vivendo sabedoria satânica, mundana, e não a sabedoria de Deus. Porque se é do teu jeito, não é do jeito de Deus. Se é da tua vontade, não é da vontade de Deus. Então não se enquadre como servo e serva de Deus. É por isso que Jesus disse: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, pois os seus ensinamentos são ensinamentos humanos, e não da palavra do mandamento de Deus. E é o que mais tem hoje, eu poderia dizer, dentro da congregação. Pessoas hipócritas que estão vivendo a sua vontade, dizendo que tem que ser do seu jeito e não do de Deus. E o pastor dá a palavra, mas é o mesmo que jogar pérola aos porcos, verdadeiros porcos dentro da igreja, que pisam a palavra de Deus, que não valorizam o sagrado, que não respeitam a Deus, que menosprezam o conhecimento e a sabedoria de Deus. E não adianta pregar para essas pessoas, porque a natureza é do suíno. O porco você pode dar um banho nele, lavar ele com leite, mas quando ele vê a lama, ele despreza o banho e o leite e pula no chiqueiro, porque é a natureza dele. Adúlteros e adúlteras,
porcos que não respeitam e não valorizam a palavra de Deus, que não respeitam e valorizam a sabedoria que Deus está dando gratuitamente ao seu povo. Meus direitos têm que estar em primeiro lugar, o do outro não. Seja independente. Essa palavra é muito perigosa. E eu disse aqui outro dia: seja independente, mulher. Seja independente, homem. Olha, cuidado. Deus não fez o homem para viver independente. Todos nós precisamos de Deus e todos nós precisamos do próximo. Todos precisam de todos. Ninguém é autossuficiente, ninguém pode ser igual a Deus, bater no peito e dizer: eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Não! Você precisa sim das pessoas, você precisa dos médicos, você precisa dos amigos, dos irmãos, você precisa dos parentes, você precisa de Deus. Você é um ser dependente. Ponha na sua cabeça isso. Nós precisamos uns dos outros. Experimente viver só. Experimente viver independente para você ver. Mete a cara. Você mais cedo ou mais tarde vai sentir falta de alguém. De um companheiro, de uma companheira, de um amigo. Você vai sentir. E no dia que você cair na cama, desenganado pelos médicos, não tiver ninguém para te acompanhar, aí você vai ver o quanto era errada a filosofia de que viver sozinho é muito melhor. Ser independente. Seja o melhor. Melhor para quem? Se você vai ser o melhor para Deus e para servir as pessoas com o seu melhor, amém? Você é o melhor. Mas se você quer ser o melhor por vanglória, por cobiça, por egoísmo, para se aparecer, você é o pior de todos os homens. Sabedoria humana é contrária à sabedoria de Deus. O centro da sabedoria humana é eu, ego, egoísmo, eu. Inspiração da sabedoria humana, Satanás, o inimigo. A sabedoria de Deus, ela tira você do eu para o próximo. A sabedoria de Deus deixa e faz com que você pare de pensar um pouco na terra e passe a pensar mais nas coisas de cima e nas coisas eternas. Sabedoria de Deus e sabedoria humana são opostas. Ainda em Mateus 16, verso 24, veja o que diz a palavra. Então disse Jesus aos seus discípulos, os mesmos que ali estavam: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A sabedoria de cima diz que você tem que se libertar do eu, renuncie a si mesmo, pare de achar que você é o centro das atenções, que todo mundo tem que viver em torno de você, para lhe servir, para lhe dar cafezinho, para lhe colocar ali como queridinho, melhorzinho, porque eu sou especial e melhor do que os outros. Não, isso é sabedoria mundana e diabólica. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Sabedoria humana e sabedoria de Deus são distintas, diferentes. E aí Jesus diz assim: quer ter sabedoria de cima? Negue-se a si mesmo. Que mais, Senhor? Tome a sua cruz. Eu já expliquei outra hora o que é tomar a cruz, lá em Pedro, que é sofrer injustamente, perseguições, calúnias, defamações. Mas tomar a cruz também significa, nesse contexto, morrer para o eu, para o mundo, renunciar o eu, minhas vontades, para viver a nova vida em Deus, ser nova criatura, nascer de novo, crucificar o velho homem, para viver em novidade de vida. Carregar a cruz. A cruz que você precisa para crucificar este ego, para crucificar este velho homem, para crucificar essa vontade egocêntrica que nós temos. Eu tenho que ser o maior pregador, eu tenho que ser o maior cantor, eu tenho que ser o maior doutrinador, eu tenho que ser o maior, o melhor. É diferente do que eu tenho que fazer o melhor para Deus. Eu quero ser canal nas mãos de Deus.
Eu preciso que Deus me use para abençoar vidas, para salvar almas, para transformar vidas, para edificar almas. Eu quero ser um escravo, um servo nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas. É diferente. Nossas motivações denunciam qual tem sido a nossa sabedoria. Para quem nós vivemos? Se para nós ou se para Deus? Aí ele diz ainda: tome a sua cruz e siga-me. 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Pastor, eu vou curtir a vida. Pastor, eu não preciso da igreja, eu vou curtir a vida, eu vou ganhar o mundo, eu vou viver a vida no mundo. Eu estou ganhando. Você está perdendo a vida. Mas quem perder sua vida no mundo, na sabedoria no mundo, nos conceitos do mundo para viver para Deus, perdendo ela para o mundo e entregando-a nas mãos de Deus, você vai salvá-la. Este vai salvá-la a vida. Se você vive para ter sucesso, se você vive para se dar bem, se você vive para ser o número 1, se você vive para ser o primeiro, você vai se esquecer de Deus, você vai se esquecer do reino de Deus, você vai se esquecer do seu chamado, você vai se esquecer do propósito de Deus para a sua vida e você vai perder a sua alma. Mas se você vive para Deus, então você perde a vida no mundo e salva a sua alma. Aí ele diz no 26: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Esse texto é revelador. O que você tem ou que pode ganhar para no dia da salvação comprar a sua salvação? Nada. Seu carro não vai comprar a sua salvação. Sua casa não vai comprar a salvação. Seu diploma de engenheiro, de advogado, de médico não vai comprar a sua salvação. Isso não passa de lixo diante de Deus. Sabedoria humana, seus conhecimentos de matérias gerais, conhecimentos gerais não valem esterco diante de Deus. O que vale para Deus é conhecer a vontade dEle pela palavra dEle e viver a sabedoria de cima, a sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria, ela nós devemos buscar de madrugada, crescer nela, desenvolver ela e vivê-la, para que tenhamos então salvação e vida eterna. Você quer ver comigo? Ainda tenho 6 minutos. Volta comigo em Tiago capítulo 3, texto bem conhecido. Texto bem conhecido, Tiago capítulo 3, versículo 13. Algum tempo atrás, as pessoas me convidavam para salas de WhatsApp para fazer debate. Eu achava que seria um estudo com respeito à palavra, que a palavra de Deus seria aberta, estudada, explicada, onde haviam 2 pessoas, um de um lado ou de outro, respeitando, não brigando, não se ofendendo. De repente eu vi obra da carne, heresias, facções, divisões, eu pulei fora. Se alguém quiser aprender e dialogar acerca da Bíblia, terá que ser de forma respeitosa, um para com o outro, explicando o seu ponto de vista, o seu entendimento, e compartilhando o que Deus lhe deu de revelação e ouvindo o que o outro recebeu de Deus também. O versículo de número 13 diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? A pergunta: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Eu preguei aqui outro dia, obreiro gritando, falando alto, obreira também gritando, falando alto. É tolo, não tem sabedoria, não tem mansidão. Então, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre isso, mostre essa sabedoria, mostre essa inteligência pelo seu bom trato. Aprenda a tratar bem as pessoas, a servi-las, a amá-las, a recepcioná-las com amor, com alegria, com carinho. Aprenda a tratar bem, por mais que elas se tratem mal, trate-as bem. Mostre essa sabedoria que é de Deus tratando bem.
As suas obras em mansidão e de sabedoria, trate com mansidão. Aí o 14 diz: mas se tendes amarga inveja, eu me indou com o que o outro tem, e eu não tenho. Eu me dou, acho ruim o sucesso do outro, inveja. Se tem amarga inveja e sentimento faccioso, disputas dentro de igrejas, eu gosto de fulano, mas não de Beltrano, os grupinhos dentro da igreja, facções. Se tem isso, Tiago está dizendo: amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie nem mintais contra a verdade. Sejam verdadeiros, não minta contra ela. Ele diz no 15: essa não é a sabedoria que vem do alto. Não é. Essa não veio de Deus. Essas briguinhas aí não está vindo de Deus, não. Essas discussões aí, esses maus tratos aí, está vindo de Deus, não. E a gente tem que mudar. Mas é terrena, animal e diabólica. Entrou a amargura, entrou a raiva, entrou a ira, entrou o inimigo. Aí ela se torna mundana, animal e diabólica. Sabedoria do mundo, animal porque deixa de agir no espírito e age como um animal, irracional e tem inspiração demoníaca, vem do diabo. Não dá certo, não funciona, não edifica. Por isso que a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a casa, o homem sábio edifica a casa, mas a tola destrói. Por quê? Porque opinou por sabedoria humana e não a de Deus. Será uma verdadeira derrota a vida dela. Aí no 16 diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí é perturbação e toda obra perversa. Quer ver uma igreja perturbada? Coloca gente perturbada no meio. Invejoso, contendeiro, com sabedoria do mundo, que despreza a palavra de Deus. Não adianta pastor pregar, não adianta pastor falar, vai sempre fazer o contrário. E não adianta falar com essas pessoas espiritualmente. Paulo diz: não vos pude falar como se fala pessoas espirituais, mas eu tive que falar como se fala pessoas carnais, porque estão na carne dentro da igreja. Aí o versículo 17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Tudo é puro para os puros. Não fica desconfiando, não fica insinuando, atribuindo aos outros pecado. Olha lá, tá pecando, olha lá, tá cobiçando, olha lá, tá mentindo. Não tem nada de pureza na mente. Satanás tomou conta. A sabedoria que vem do alto, ela é primeira pura, depois ela é pacífica, ela resolve as coisas com calma, com diálogo, com conversa, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sabedoria que vem de cima, é diferente. O que ela vai produzir? 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que exercitam a paz. Vai produzir paz. Quando você grita dentro de casa e quer apresentar suas razões, já não é mais você, é o inimigo. Quando você bate as coisas assim, eu estou certo e não a palavra de Deus está certa, já não é mais você, é o inimigo. A paz saiu. Sabedoria humana, ela é antagônica à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é tratável, ela é pacífica, ela é amorosa, ela vai tratar bem. É a sabedoria que Deus nos dá. Sabe que o homem que tem a sabedoria de Deus e é espiritual faz, para finalizar agora sim, Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses 3:1 diz assim, para finalizar: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aí ele diz: onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aí você busca, versículo de número 3,
2. Pensai nas coisas que são e não as que são da terra. Então você e eu precisamos buscar e começar a pensar mais, colocar nossa cabeça mais nas coisas de cima, nas coisas espirituais, na sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus, e não no conhecimento humano e terreno, porque o conhecimento humano é antagônico, é contrário ao conhecimento de Deus. A sabedoria humana, ela é inimiga da sabedoria de Deus. Nós escolhemos sabedoria de Deus ou sabedoria humana? A escolha é sua, é você que escolhe. Eu prefiro a sabedoria de Deus. Quem está comigo pode dizer amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai celestial, Criador dos céus e da terra, é bem verdade que a Tua palavra é pregada, revelada. Muitas vezes, Senhor, entra num ouvido e sai no outro, e o homem insiste em viver fora dela. O homem insiste em viver, Senhor, desobedecendo ela. Se torna tolo, louco, adúltero, Senhor, com inspiração e governo do inimigo. Mas existem aqueles, Senhor da glória, que querem viver a Tua palavra, que querem buscar sabedoria de cima, pensar nas coisas espirituais, querem, Senhor, atrair para suas vidas o Teu Espírito, para que tenham, através do Senhor, o Teu Espírito, sabedoria divina dos céus. Produz em nós sabedoria, Pai. Produz em nós sabedoria não humana, mas sabedoria do Senhor, de maneira que tenhamos corações sábios, que venhamos ser sábios e agir sabiamente. Abençoa esta igreja, abençoa este povo. Dê-nos uma semana abençoada, cheia da Tua presença, e ser com todos. Assim, Altíssimo de Israel, nós te oramos, rogamos e pedimos e agradecemos, em nome de Yeshua HaMashiach, e todos que assim creem e concordam dizem amém.